Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer as principais informações sobre o Alvinegro Praiano, o bicampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores da América. Já desejo desde já uma ótima sexta-feira a todos vocês, um excelente final de semana. Vamos atualizar as principais notícias envolvendo o nosso querido Alvinegro Praiano. Mas antes, deixa eu dar aquele recadão legal, aquele recadão maneiro a todos vocês, né? Vamos falar da Blaze. Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado. Todas as estatísticas você encontra onde? Na Blaze. Escaneie o QR Code e aproveite tudo de melhor que tem na Blaze. Além do mais, grandes jogos nesta sexta-feira. Temos jogos na Espanha, na Itália e também na Alemanha. Lá na Espanha, nós teremos o embate entre Valência e Mallorca. Na minha opinião, empate. Teremos também jogo na Bundesliga. Borussia Dortmund versus Borussia Mönchengladbach, duelos dos Borussias lá na Alemanha. Na minha visão, o jogo no Signal Iduna Park dará Borussia Dortmund. Outro grande jogo, nós teremos Supercopa da Itália, Bolonha contra Inter de Milão, jogo dificílimo, jogo pegado, mas que eu acredito que a Inter de Milão levará a melhor. Lembrando, jogue com responsabilidade, somente para maiores de 18 anos. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, vem pra Blaze, você também. Vamos começar este vídeo falando sobre o JP Sherman, já que o Santos definiu que o Sherman disputará apenas a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada de 2026. E esta decisão considera o calendário apertado do ano que vem, tendo em vista que o elenco profissional do Santos já faz a sua estreia no dia 11 de janeiro contra a equipe do Novo Horizontino, válido pelo Campeonato Paulista. E além do mais, ainda em janeiro, o Santos Futebol Clube vai ter a sua estreia no Campeonato Brasileiro, agendada para o dia 28. E levando em consideração que a diretoria quer fornecer para o Juan Pablo Vojvoda um elenco com boas opções, também sendo necessária uma rotação maior de atletas, pelo menos nesta primeira parte da temporada, o Santos definiu que terá o retorno do jogador pelo menos após a fase de grupos da Copinha, que será disputada por parte do Santos, a primeira fase em São Carlos, já com estreia agendada para o dia 4 de janeiro. Além do mais, o JP Sherman, ele desperta interesse de clubes brasileiros, tendo em vista que o Ceará fez uma proposta oficial por empréstimo para o Santos Futebol Clube e o Vitória, que ficou na primeira divisão, sondou a situação do jogador, mas o Santos prioriza uma venda e entende que, inclusive, o seu desempenho na Copinha pode ser fundamental e influenciar neste aspecto, visto que o Santos, infelizmente, na temporada passada acabou perdendo a oportunidade de conseguir fazer com que o JP Sherman conseguisse evoluir. E já neste ano de 2025, o Santos recebeu sim algumas sondagens e algumas propostas pelo lateral direito, mas nenhuma agradou a cúpula santista e esta do Ceará ainda não passam de conversas iniciais. O Santos ainda não definiu se vai emprestar o jogador ou não para a equipe cearense, mas fato é que o Santos gostaria de ou emprestá-lo com obrigação de compra, ou opção de compra ou obrigação de compra, ou já de fato fazer uma venda definitiva do seu jovem lateral direito de apenas 19 anos. Ainda com o Ceará em pauta, buscando informações sobre os jogadores do Santos Futebol Clube, a equipe cearense segue em contato com o Santos para tratar a situação do volante Vinícius Zanocelo. Mas, assim como as conversas com o JP Sherman ainda não avançaram, as com o meio-campista também não obtiveram algum avanço. Isso porque o impasse está no formato da negociação. Enquanto o Santos admite uma liberação em definitivo por parte do jogador, o Ceará gostaria de contar novamente com o atleta por empréstimo para a disputa da segunda divisão. E a diretoria santista não gostaria de tratar com este formato, tendo em vista que a diretoria vê o momento como oportuno para uma venda
do Vinícius Anocelo, já que o Santos detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Ferroviária detém os outros 40%. Inclusive, o Vinícius Anocelo agradou a torcida e também a comissão e a diretoria do time cearense. Era um jogador que, inclusive, no seu post de despedida do Ceará nas redes sociais, recebeu inúmeros comentários da torcida pedindo para que ele ficasse na equipe, e o Ceará tenta a sua permanência, mas o impasse está justamente no modelo de negócio. Vamos ver agora como foram os números do Vinícius Anocelo vestindo as cores do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025? Vamos lá. O Vinícius Anocelo, com a camisa do Ceará, disputou 15 partidas, marcou um gol, não deu assistências, teve uma média de 0,7 passes decisivos por jogo, 1,2 finalizações por partida e recuperou em média 4,4 bolas por partida. Foram estes os números do jogador destro Vinícius Anocelo. E assim, concordo com o Santos Futebol Clube, o André Zueda, que lá atrás falava que poderia vender o Vinícius Anocelo a qualquer momento. Pelo jeito, ele não tinha razão, né? O Zanocelo assinou com o Santos por 5 anos naquela oportunidade e até hoje não chegou uma proposta sequer interessante para o Santos Futebol Clube, e agora o Peixe vê que é o momento ideal para tentar fazer um caixa com o Zanocelo, passando muito por aquilo que envolve o planejamento da equipe. Você vender alguns jogadores ou fazer caixa com outros atletas que estão voltando de empréstimo, ou jogadores que não fazem parte dos planos da equipe para a temporada de 2026, e aí sim, com a saída desses jogadores, você tenta reforçar o seu elenco, ou repondo a peça que saiu, seja do mesmo setor do campo, ou fazendo algum investimento para uma outra área do campo do Santos. Tá aí Vinícius Anocelo, que pode sim deixar o Santos Futebol Clube nessa temporada de 26. Agora vamos falar sobre um jogador que vai sair do Santos na temporada de 2026 e já tem destino confirmado. É o zagueiro Luizão. O Santos acertou o empréstimo do zagueiro Luizão, de 22 anos, para o Goiás até o fim da temporada de 2026. Ele vai encontrar, inclusive, o zagueiro Messias e também o zagueiro Luiz Felipe, que tem contrato com o Santos até o final de 2025. E o Santos não vai permanecer com nenhum desses dois citados, e também o Luizão não faz parte dos planos para 2026 e por isso foi emprestado até o Esmeraldino. Luizão, que foi contratado em janeiro. O Santos comprou cerca de 70% dos seus direitos econômicos junto ao Novo Horizontino. E o Santos pagou 10 milhões de reais, enquanto os outros 30% permanecem com o clube do interior de São Paulo. Por que eu coloquei entre aspas? É porque o Santos não pagou nenhum realzinho sequer para o Luizão. Os 10 milhões estão lá previstos em contrato, mas o Santos ainda não fez o famoso Pix para o Novo Horizontino, que inclusive já protestou contra isso junto à CBF, né? O Santos, infelizmente, com fama de mal pagador na Argentina e agora aqui também em solo brasileiro. E como a gente sabe, o Luizão não faz parte dos planos da comissão técnica da diretoria do Santos Futebol Clube. Ele que não atua, inclusive, desde a partida que antecedeu a estreia do Juan Pablo Vojvoda. O último jogo dele foi naquela partida entre Santos e Bahia, na Arena Fonte Nova, partida que marcou o retorno da equipe aos gramados após perder por 6-0 para o time do Vasco da Gama, aonde o Luizão, inclusive, foi muito mal naquele dia. E vamos ver os números do defensor com a camisa do Santos nessa temporada de 2025? Vamos lá. O Luizão, com o Santos Futebol Clube, ele disputou apenas 9 jogos, teve média de 1,2 desarme, 0,5 interceptações, bolas recuperadas por partida apenas 1,7, desempenho na bola aérea, sucesso de apenas 40%, e ele teve ainda um erro que resultou diretamente em gol da equipe adversária. Erro este que foi na partida contra o time do Bragantino, onde ele foi improvisado para jogar na lateral direita, ele recebe a bola na ala do campo, tenta sair jogando, perde a jogada e o Eduardo Sacha conclui até as redes. Então tá aí o Luizão, no ano que vem não fica no Santos Futebol Clube. Boa sorte a ele no Goiás. Eu acho que o Luizão tem muito a crescer. Não vejo que ele é um atleta para Santos Futebol Clube nesse momento. O Santos precisa de mais
né? Eu acho que a ideia de você trazer o Luizão até que é legal, até que é boa, porque você perde um zagueiro jovem, que no caso foi o Jair, e tenta repor com outro atleta jovem, que nesse caso foi o Luizão. Mas eu ainda não fazia parte do Varanda, eu não faria esse movimento com o Luizão, já que no meu ponto de vista ele já não tinha ido tão bem assim no Novo Horizontino, principalmente na reta final da Série B. Inclusive, ele faz um gol contra que praticamente sela a desclassificação da equipe no G4, né? Ele faz um gol contra a equipe do Paysandu e na sequência o time acaba perdendo a oportunidade de voltar à primeira divisão naquele jogo contra o Goiás na Serrinha. Então, boa sorte ao Luizão e que ele volte melhor para o Santos Futebol Clube, tendo em vista que agora não dá para contar com o Luizão, é um zagueiro bem duvidoso nesse momento. Agora, para fechar, vamos falar sobre a nossa estrela boliviana, Miguel Terceros Miguelito, de 21 anos de idade, que foi avisado que participará da pré-temporada santista com a reapresentação estando agendada para o próximo dia 2 de janeiro. Ele vai receber uma nova oportunidade com a camisa do Santos Futebol Clube e entra naquilo do planejamento que eu mesmo citei neste vídeo. O Santos não quer fornecer para o Juan Pablo Vojvoda um elenco curto e por isso o Miguelito, a ideia do Peixe é contar com o Miguelito para o elenco nesse início de 2026 com uma espécie de reforço caseiro para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que passará a olhar mais de perto o desempenho do jogador boliviano, que conseguiu muito destaque na temporada de 2025, principalmente pela seleção da Bolívia. Olha lá, hein? O Miguelito foi vice-artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo, vestindo as cores da seleção boliviana, ficando atrás apenas do Messi. Então, se for considerar o lado humano, o Miguelito foi o artilheiro das eliminatórias, né? Porque o Messi não é desse planeta, o Messi é fora da curva, então entre os humanos o Miguelito foi sim o artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo. E já na equipe do América Mineiro, o desempenho não foi brilhante, até porque o América decepcionou na segunda divisão, mas o Miguelito até colecionou boas atuações e bons números na temporada de 25, inclusive vamos a eles, números do Miguelito na temporada de 2025. Vamos lá, o Miguelito fez 35 jogos com 10 gols, 5 assistências. Ele teve médias de 1,6 passes decisivos por jogo. Ele criou 4 grandes oportunidades de gol e o seu contrato com o Santos é válido até abril de 2027. Tá aí Miguelito, Miguel Terceros, a estrela boliviana que voltará a defender as cores do Santos Futebol Clube. E esse retorno eu concordo com a diretoria e concordo também com o Juan Pablo Vojvoda. Ele fez por merecer. Se a gente teve dúvida com o Fábio Carille, né, ele infelizmente não escalou o Miguelito naquela temporada de 24, onde o Santos estava na Série B, e nós chegamos em 2025 ainda com a mesma dúvida, se ele serve ou não ao Santos, pelo menos agora ele vai receber uma oportunidade nova para defender as cores do Santos Futebol Clube, e eu espero que ele consiga ir bem. Não acho que ele é um jogador fora de série, aquele atleta que vai resolver, né, o novo Messi, não longe disso, mas eu vejo que ele pode ser sim uma peça interessante para compor esse elenco santista, que lembrando, o Alvinegro Praiano quer dar muitas opções no elenco para o Juan Pablo Vojvoda, tendo em vista que a rotação de atletas será grande nesse início de temporada, então podem esperar por aí muitos times alternativos do Santos nas primeiras partidas do ano de 2026. E é isso, meu amigo varandeiro, minha amiga varandeira, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui algum ponto do vídeo que você concorda, discorda, dê a sua opinião, comente aqui, porque nós queremos sim ter um debate saudável aqui no Varanda Futebol Debate. Então, deixe o seu comentário aqui no campo de comentários, vamos debater as ideias com relação ao Alvinegro Praiano, o tricampeão da América e o bicampeão do mundo, Santos Futebol Clube, que no ano de 2026 tenhamos boas energias, todo mundo deseja ao Santos, né? Mas que nós tenhamos bons resultados. Quem sabe a nossa seca não acaba em 2026. Muita fé para o Santos Futebol Clube. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui no vídeo. Compartilhem este vídeo também com seus colegas santistas, palmeirenses, corintianos, flamenguistas.
quaisquer que sejam, vamos aumentar ainda mais a comunidade santista e não santista também aqui no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço do Thiago Jordão, El Bigodinho, fiquem com Deus, aproveitem a sua sexta-feira e um ótimo final de semana, um grande abraço e tchau!